volta, temos visto constantemente notícias de pessoas que, na busca da beleza, tomam atitudes que colocam em risco a saúde física e mental. Recentemente, o Brasil perdeu a cantora Paulinha, da banda Calcinha Preta, pelo uso excessivo de remédios para emagrecer. Estar de bem com a sua autoestima é maravilhoso, mas qual o limite dessa busca pelo bem-estar visual? Algumas atitudes podem levar ao desenvolvimento de sérias doenças psicológicas, essas que podem provocar graves consequências. Quem explica tudo sobre esse assunto pra gente hoje é a psiquiatra doutora Aline Scardovelli. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Prazer recebê-la. Prazer é meu. Quando a vaidade se torna obsessão, se torna uma doença? Quando isso passa a atrapalhar a funcionalidade, né, pessoal, laboral da vida da pessoa, né, Hortência? Então, a vaidade, ela é parte importante da autoestima da mulher. Mas isso se torna uma obsessão, isso se torna um prejuízo quando a pessoa, ela extrapola, né? Quando ela começa a se envolver em muitos processos cirúrgicos para as mudanças, ela nunca está satisfeita. Quando ela coloca a saúde dela em risco, para procedimentos de beleza, como, por exemplo, né, ingestão indiscriminada de remédios, outros tipos de, por exemplo, dietas altamente nocivas para a saúde. Então, é difícil a gente falar desse limite, né, de aonde se torna obsessivo ou nocivo. Acho que isso depende de cada indivíduo, mas o bom senso leva a gente a falar que a partir do momento que coloca a vida social, a vida laboral, a vida familiar e a saúde dessa pessoa em risco. Mas muitas vezes a pessoa, ela vive esse processo, ela nem percebe que já está, né, vendo isso, passando por isso. Com certeza, e isso eu coloco muito a explicação na nossa cultura, né? Porque hoje existe uma normalização, né? É normal fazer exercício físico em excesso, porque é saúde, né? É normal fazer inúmeros procedimentos estéticos, né? Porque tá todo mundo querendo se padronizar. É normal as pessoas ficarem em jejum, é normal comer e vomitar. Assim, normal, né? Então, a nossa cultura tem colocado como normalização hábitos que não são normais. Então, sim, é muito difícil, às vezes, a pessoa que está dentro entender essa questão, né? Porque lá fora, o mundo, que a gente, né, quer comprar? Um corpo perfeito, né? Um padrão mais próximo àqueles inatingíveis de artistas. Então, sim, é muito difícil. Então, às vezes, a pessoa, ela tá adoecida nesse processo e nem percebe. Ela vai perceber lá na frente quando algo sério já aconteceu. Dá pra gente falar em idade? Em que idade uma pessoa, ela começa a reparar a autoestima ou ter problemas com a autoestima? Desde muito cedo, Hortência. Hoje em dia, chega pra mim crianças, né? De 8, 9, adolescentes, muito comum assim entre os 11 e 13 anos, já com sérios problemas de autoestima, né? As mídias sociais estão cada vez mais presentes na vida dessa criança, elas passam muito tempo, então um novo aplicativo que é o TikTok vem surgindo aí, está muito presente na vida delas, tem causado, então assim, muito cedo, né? Então é difícil também a gente falar em idade, mas, por exemplo, início de já distorção de imagem, problemas com alimentação, muito cedo. Entre 10 e 13 anos inicia, e é um problema que perdura para a vida inteira da pessoa, né? Normalmente a gente encontra mulheres com 20, 30, 40, 50, não só mulheres, né, que são a maioria, mas sem recuperação dessa autoestima, né? Porque aí existe uma valorização muito grande de imagem, de corpo, sem estruturar os outros pilares emocionais dessa criança. E fica muito difícil depois, né? A pessoa, ela desligar, não que a gente precisa desligar a imagem e a vaidade da autoestima, faz parte, mas não pode ser exclusiva. E daí é muito difícil a pessoa entender que ela tem valor por quem ela é e não só por aquilo que ela tem de exterior. E como que trabalha essa pessoa? É difícil, Hortência, mas tem como trabalhar, né? Então, o que a gente tenta fazer? Eu preciso de uma equipe multidisciplinar para trabalhar com essa pessoa, né? Porque eu preciso gerar insight,
né? Eu preciso que essa pessoa entenda as crenças que ela tem sobre ela mesma. Então, porque somente a partir do insight é que existe mudança. Então, sempre quando eu falo, né, não é uma aceitação passiva daquilo que a pessoa é, se ela não gosta dela, né? Então, muitas vezes a pessoa me fala assim, Aline, mas como que eu vou me aceitar se eu me olho no espelho e não gosto de mim? E não é essa aceitação passiva, mas é sim um cuidado e uma gentileza consigo para que a gente consiga entender algumas coisas para que aí haja mudança a partir do amor e não do ódio. Então, como a gente trabalha é fortalecer, é entendendo crenças, né? É desconstruindo essas crenças disfuncionais, é fazendo com que a pessoa se reconecte com aquilo que tem intacto dentro dela, né? Investindo nos pilares de autoestima dessa pessoa, também quebrando essa questão de que ela só tem valor se ela faz, se ela desempenha. Não, ela tem valor, né, por quem ela é. Então, assim, é uma caminhada, ela não é rápida, ela não é simples, ela depende de cada pessoa, mas normalmente precisa de um psiquiatra, precisa de uma psicoterapia. A gente normalmente utiliza também fisioterapeutas comportamentais, nutricionistas comportamentais e outros tipos de terapia alternativa que eu gosto muito, que é a meditação, a acupuntura, microfisioterapia e assim por diante. Tenho já pergunta aqui dos nossos telespectadores, a Suzane de Presidente Prudente. Uma vez que a pessoa tem algum desses transtornos e é curada, ela tende a ter recaídas? Sim, porque isso faz parte de quem a pessoa é. Isso está bem enraizado. Normalmente esses transtornos de imagem e falando, né, essa busca insana e obsessiva pela beleza ou questões alimentares, isso tá enraizado nas crenças cognitivas de quem a pessoa acredita que ela é. Então a gente fala em estabilização, a gente fala em cura, né? Mas eu sempre costumo falar que a vida inteira vai ter uma vozinha, né, falando, e tem dias, às vezes, que aquilo vai ganhar, tem dias, né? O que a gente faz é fortalecer e dar liberdade para essa pessoa, né? Porque essas coisas se tornam uma prisão. E aí, então, o que a gente faz é libertar essa pessoa para que ela consiga depositar a energia da vida dela em outros aspectos, né? Mas, assim, sim, ela pode ter recaídas, né? Dependendo do contexto que ela está inserida. Vou dar um exemplo, né? Então, às vezes, a gente pega uma paciente que está indo super bem, a gente consegue elevar a autoestima, a gente consegue fortalecer esses pilares, fazer todo um processo. E aí, acontece um episódio de um término de relacionamento, né? E, por exemplo, isso é uma situação que gera insegurança, que gera a pessoa rever crenças e rever conceitos, e às vezes a pessoa ela tem uma recaída, porque ela fala assim, isso mexe com o ego, né? Então, assim, por que eu não sou suficiente? Por que essa pessoa não me quis? E às vezes essa pessoa ela tem recaídas a velhos padrões de condicionamento, né? Então aí ela busca de todos os modos se colocar no mundo da maneira como ela funcionava para conseguir existir, né? Então às vezes ela vai e se submete a outros padrões de beleza porque ela acredita que talvez foi por isso que ela foi deixada, né? Porque dói menos, Hortência, a gente achar que a gente é rejeitada pela nossa aparência do que por quem realmente a gente é. Você que está em casa, você que está nos assistindo, quer participar desse assunto, é só mandar perguntas para a gente através do WhatsApp, que o Salvo vai colocar aí na tela, é o 997018500, ou você pode participar também através da nossa live no Instagram, @TV Band Paulista. Tenho mais perguntas aqui, doutora. A Maria Júlia de Dracena, um transtorno pode levar a outro? Por exemplo, o transtorno de personalidade levar a transtornos alimentares? Sim, é muito comum, é difícil a gente fazer diagnóstico de transtorno de personalidade, principalmente do cluster B, que são os instáveis emocionalmente, dentro deles o borderline, histriônico, antissocial, sem um transtorno alimentar, né? Hoje, principalmente o transtorno de personalidade borderline, a gente tem uma taxa que é o que mais chega em consultório psiquiátrico, às vezes pelas tentativas de suicídio, pela instabilidade emocional. E a grande maioria das vezes, essas pessoas com transtorno de personalidade, elas têm problemas
de impulso, né? Então elas são muito compulsivas e isso vai para comida, para sexo, para drogas, para álcool. Então a grande maioria delas tem também um transtorno alimentar associado. A Rafaela de São José do Rio Preto, essas doenças são mais comuns na adolescência ou pessoas mais velhas também podem ter? Todas as idades, né? Todas as idades. O início normalmente é na adolescência, né? Mas também pode acontecer mais tardiamente. Mas aí quando se inicia na adolescência tende a perdurar por bastante tempo. O que fazer para fazer as pazes com o espelho? Então, Hortência, aí é um processo, eu falo assim, né, que o conhecimento, ele não nos protege. Às vezes a gente sabe, hoje a gente tem um excesso de informação, principalmente nutricional, né? Então a gente acha muita coisa sobre padrões de beleza, alimentação, mas a gente também está muito descoberto de partes emocionais. Então, como fazer para fazer as pazes com o espelho? Se você precisa, se você está sofrendo com isso, busque uma ajuda especializada, né, de profissionais competentes que possam não fazer a caminhada para você, mas te guiar nessa caminhada de autoconhecimento, né, porque só assim, só a gente entendendo o nosso propósito, o nosso papel, o nosso valor, que a gente consegue se livrar dessas prisões. Tem uma frase que eu falo bastante que é assim: em tudo há uma rachadura e é aí que a luz entra. Então é onde mais dói, é na aparência, é no corpo de muitas pessoas, que a gente tem que entender o porquê disso, o porquê que essa pessoa funciona desse jeito, o porquê dói tanto, né? O que está envolvido, porque isso é só a ponta do iceberg. O que tem embaixo é normalmente uma pessoa emocionalmente desestruturada, né? Então, eu vou até comentar aqui, Hortência, que em parceria eu vou realizar um sonho, né, que há muito tempo eu queria fazer, que era um retiro mais voltado para as mulheres, mas também para outras pessoas, que é um tempo curto de dias, mas é exatamente voltado para que mulheres e pessoas com problemas assim, com essas questões de beleza e de corpo, elas possam ter um olhar mais gentil para si mesma. Então já deixo aqui meu convite para quem quiser participar. Que bom, que ótimo. Então fica aí o convite para todas as mulheres que estão nos acompanhando. A minha opinião, né? E de fato, eu acho que a doutora vai concordar. Tudo começa com o amor próprio, né? É você ser gentil com você mesmo, é você se aceitar da forma que você é. Algumas coisas a gente pode melhorar, não, né? Tudo dentro do bom senso, do limite, mas é se amar, se aceitar do jeito que é, não ser tão severo com a gente mesma, né? Mas é muito difícil, Hortência. Assim, as pessoas, elas chegam pra mim, se elas têm uma dificuldade de se aceitar e de se amar e de entender algumas coisas, né? Elas têm, por exemplo, o padrão de beleza totalmente ligado à felicidade. Então, elas acham que se elas tiverem um corpo, se elas tiverem um peso, elas vão ser mais felizes. Então, assim, o que eu acho mais difícil é trazer isso para as pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela não sabe nem quem ela é. Uma das primeiras perguntas que eu faço nesse processo terapêutico é quem você é. É uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas não sabem o que você é, o que você gosta, o que você não gosta. Como você sente a alegria, como você sente a tristeza. Então, assim, são perguntas muito simples e as pessoas elas ficam paralisadas, né? Então, esse processo de a gente só ama aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente deposita atenção. E o que eu vejo é muitas pessoas, a gente não tem esse tempo para focar a atenção, né? A gente vai na vida como se fosse um caminhão, né? Um trator. E normalmente a maioria delas deposita energia em muitas coisas. E eu sei que hoje a mulher tem que ser mãe profissional tem várias funções, mas sim, tudo começa com auto-amor, não é um auto-amor utópico, mas é uma gentileza, é um olhar com mais gentileza. Obrigada, eu adorei o papo. Também, Hortência. Sempre muito bem-vinda.